Se o seu filho, a sua filha, participou agora em março da Canguru de Matemática, que é uma Olimpíada do Conhecimento, mas participou de forma engajada, interessada, está ansioso pelo resultado, então eu tenho algo valioso para compartilhar com você. Com o detalhe de que esse vídeo ele é mais especial para aquelas famílias dos alunos entre o segundo e sexto ano do fundamental. Por quê? Porque essa é uma faixa de idade que o aluno engajar num projeto intelectual, um projeto acadêmico, demonstra para a gente algo muito poderoso. Demonstra para a gente que ele tem prazer em aprender, que ele tem o desejo de se desafiar, que ele gosta do desafio. Isso demonstra para a gente que existe uma curiosidade para ir além da sala de aula, para ir além do mínimo que a escola tem a oferecer. A gente não pode ignorar isso. E nesse vídeo eu quero te trazer 3 focos com relação a isso. Primeiro, eu quero explicar para você o porquê que projetos olímpicos, de Olimpíadas do Conhecimento, são tão potentes, tão poderosos, e por que que você deve promover, ajudar, de forma ativa, incentivar o seu filho a participar de projetos como esse. Segundo, eu quero trazer para você como que você pode ajudar, mesmo não sendo especialista, não dominando uma área como matemática, ciências, ou seja lá qual for. E por fim, eu quero te apresentar também quais são os próximos desafios do ano e dos próximos anos que ele vai enfrentar aí ao longo da trajetória acadêmica dele. Antes de entrar nesses 3 focos, eu quero te provocar do seguinte. O seu filho se desafiou em um projeto de nível intelectual, de nível acadêmico, e ele se motivou de forma interna. Você não celebrar isso é um crime. A coragem de participar, o engajamento, ele tem um valor tão alto e tão relevante quanto a premiação, quanto um bom resultado. Então, celebra com ele, promove autoestima, promove a vontade de ir além, de fazer mais. E quando eu falo para você celebrar, eu estou falando de você estar presente para o seu filho, estar presente. Você dar um abraço, você dizer o quanto você está orgulhoso, de você perguntar como foi se desafiar, o que, que ele aprendeu, quais foram os desafios. Isso vai promover demais o seu filho ao longo de toda a jornada e de toda a vida dele. Beleza? Então, a primeira coisa que eu precisava falar era, cara, celebra. Desliga esse vídeo, vai lá celebrar, depois você volta. Mas não deixa de fazer isso. Combinado? E agora sim, cara, Canguru de Matemática é uma Olimpíada do Conhecimento. E existem várias que acontecem ao longo do ano. Qual que é o real valor que existe por trás disso? Eu costumo dizer que Olimpíadas como essa desenvolvem habilidades ocultas. E quando eu digo habilidade oculta, é porque você só percebe ela sendo desenvolvida se você de fato estiver focando nisso. Ou depois que já foi desenvolvida e você está olhando de retrospecto. Beleza? E aqui eu vou trazer um foco um pouco maior para aquelas Olimpíadas da área da matemática. Canguru, OBMAP, que é a minha especialidade. Mas entenda que existem muitas outras Olimpíadas e cada uma com a sua particularidade e com as suas habilidades sendo desenvolvidas. Quando o aluno ele faz a OBMAP de forma ativa, engajada, ele estuda, o que, que ele desenvolve? Primeiro, ele desenvolve o raciocínio lógico, o raciocínio matemático, óbvio, né? Mas além disso, ele desenvolve um pensamento criativo, sistêmico, estratégico. Ele aprende a pensar de forma estruturada para resolver problemas complexos. E a vida inteira ele vai enfrentar problema complexo. Quando ele se desafia numa OBMAP, ele amplia a visão de mundo dele. Ele começa a ler o mundo pelas entrelinhas. Ele entende as nuances, o que não está escrito. Ele começa a ter esse tipo de habilidade. Esse aluno, ele ganha mais confiança, paciência, foco. Ele ganha mais resiliência. Ele ganha o conforto de lidar com os desafios. Ele sai da zona de conforto, inclusive, com mais frequência. Esse aluno, ele acaba ganhando e desenvolvendo a disciplina necessária para realizar os seus próprios objetivos e os seus próprios sonhos. E além dessas habilidades que eu estou te apresentando, participar em Olimpíadas do Conhecimento também apresentam algumas oportunidades que são exclusivas para os alunos que se desafiaram ali. Isso principalmente para fundamental anos finais, ensino médio,
beleza? Mas só para você ter uma noção, existem Olimpíadas que promovem bolsas de estudo. O aluno ele ganha uma remuneração para estudar, no meio de outros alunos muito potentes. Algumas Olimpíadas promovem eventos acadêmicos de desenvolvimento, de você conhecer pessoas de alto nível, assim como você. E aqui eu estou me colocando como se estivesse conversando com alunos. Acho que dá para entender, né? E existem inclusive faculdades que dão pontos extras no processo seletivo para aqueles alunos que já premiaram em uma Olimpíada em específico, tá? E aí isso eu deixo para outro vídeo quando eu for focar no ensino fundamental nos finais, quando a gente for falar sobre esse cenário. Acho que aqui ainda está muito cedo, mas entenda que existem oportunidades que são exclusivas e muito potentes para os alunos que ao longo da sua jornada acadêmica se desafiam em Olimpíadas do Conhecimento. E por fim, assim, falando sobre as vantagens de você participar de Olimpíadas, eu posso falar sobre o ambiente de aprendizagem que é criado. Cara, esse tipo de competição, ela aproxima os alunos que têm o mesmo interesse, que têm curiosidade, que são determinados. Lembra aquela história de você ser a média das 5 pessoas com quem você anda? Se as 5 pessoas que andam com você, elas têm o desejo de aprender, elas têm o desejo de ir além do mínimo, cara, é natural que você comece a despertar esse desejo também. Então você cria um círculo de influência que é muito positivo. O mundo, ele carece de pessoas sonhadoras, ele carece de pessoas focadas, interessadas, e medalha de Olimpíadas do Conhecimento mostram para o mundo que você é uma dessas pessoas. Você deixa explícito que você não está confortável com a média. Você não está confortável com o mínimo que o sistema e a escola têm a te oferecer. Então, participar de um projeto desses, de certa forma, te abre muitas oportunidades boas no futuro. Beleza? E é por isso que eu acho que esse vídeo faz muito sentido para alunos de segundo a sexto ano, que eles estão nessa fase de desenvolver habilidades, hábitos, costumes, desejos, sonhos. Faz sentido? Deixa aqui para mim se faz sentido ou não. Eu estou falando aqui e fico na dúvida se estou viajando. Esse era o primeiro foco que eu tinha para te apresentar. E eu imagino que, conhecendo o real valor de um projeto de Olimpíadas do Conhecimento, você agora tem o desejo de gerar mais potência para o seu filho, de ajudar ele a crescer, a se preparar para os próximos desafios, a conquistar suas próprias medalhas. E eu quero, nesse momento, te trazer dicas práticas do que você pode fazer, mesmo sem ser especialista ou sem dominar aquilo que ele está desenvolvendo. E a primeira coisa que eu digo, acho que é nesse momento que eu falo, cara, segue o canal, compartilha com seu filho, com a sua filha, com algum amigo que também tem algum filho nessa fase escolar e que se preocupa com o desenvolvimento dele. Porque aqui eu quero trazer reflexões como essa, eu quero trazer aprendizados, eu quero trazer conhecimento, eu quero trazer estratégias para performar bem em Olimpíadas, eu quero estudar junto com o seu filho, assim como eu fiz nos vídeos anteriores com a Canguru de matemática, beleza? Então, primeira coisa, segue aqui, compartilha, curte, comenta. Isso vai, inclusive, me dar o gás para eu dar sequência com esse meu projeto. Aperfeiçoar meus equipamentos, me aperfeiçoar e tudo mais. Agora, bora para a parte prática. Primeiro, cara, você está lidando com um jovem, com uma criança, numa fase de construção de bons hábitos e costumes. Um dos principais bons hábitos que a gente pode desenvolver é o da leitura. Ler livros, quadrinhos, sei lá, vai. Ler é uma habilidade, é um costume que vai gerar muita potência. Porque a leitura desenvolve a criatividade, o foco, a interpretação num nível muito alto. Muito mais alto do que simplesmente um celular na mão dele nos horários de descanso, por exemplo. Beleza? Promova a leitura, tenha livros à disposição. Leia junto, seja um exemplo. Além da leitura, eu também vejo com bons olhos alguns jogos de tabuleiro. Existem jogos que vão muito, muito além de só passar o tempo e se divertir.
existem jogos que de fato desenvolvem algumas habilidades que são valiosas para a vida. Habilidades do tipo raciocínio lógico, raciocínio criativo, pensamento crítico, pensamento estratégico, tomada de decisão, você saber se comunicar de forma verbal, de forma não verbal, você ter paciência, resiliência, saber ganhar, saber perder. Tudo isso você desenvolve com bons jogos, tipo, sei lá, War, Detetive, Catan, Dixit. Eu vou deixar uma lista na descrição de bons jogos que eu conheço e que já me fizeram aprender muito. E que eu vejo como, sei lá, jogos fortes e potentes. Se tiver algum jogo que você conhece que não está na lista, deixa nos comentários, eu fico curioso para conhecer outros e poder jogar e me divertir também. Inclusive, falando em divertir e tudo mais, isso ainda acaba gerando bons vínculos, memória afetiva. Você proporcionar um momento com seus filhos, sobrinhos, amigos para jogar, velho, é de uma potência muito grande. Então fica aí com mais essa dica. E aí, depois de bons jogos, o que eu trago são bons momentos de mão na massa, de artesanato. Cara, você promover artesanato, você está falando de exercitar a imaginação, a paciência, a coordenação motora. E aí, velho, algo que eu inclusive, estou com desejo de, sei lá, chamar. Eu tenho uma filha, né? Ela está com 2 anos, ainda é muito novinha. Mas eu quero, em algum momento, velho, mesmo com ela muito pequenininha, sei lá, eu tô com vontade de construir vela aromática. Mano, a construção da vela aromática, que é o que passa pela minha cabeça hoje em dia, que é algo que eu estou com vontade de criar com ela, está relacionado à organização, a comprar os materiais necessários, a entender qual que é o processo de construção daquele elemento, como que eu faço para dar o cheiro, como que eu faço para dar a cor, como que eu faço para dar a forma, quais são as possibilidades de construção, sacou? Para ela, talvez, vai ser muito mais pelo momento e pela diversão. Mas quando a gente está falando dos mais velhos, eles também aprendem com isso. Na verdade, ela vai aprender também, mesmo novinha. Então, artesanato também é uma boa dica para você se divertir, passar o tempo e aprender. Além disso, que também está um pouco atrelado ao artesanato, é a cozinha. Momentos gastronômicos, fazer um brigadeiro e outras receitas, é claro, né? O ato de preparar uma receita, organizar o ambiente, organizar os materiais, organizar os ingredientes. Cara, isso tudo também está atrelado com o desenvolvimento da criança. Além de, mais uma vez, gerar boas memórias, gerar mais vínculos afetivos. Então, essa também é uma boa oportunidade para passar mais tempo junto com seu filho e se desenvolver. E desenvolver ele. Mais uma possibilidade, né? Projetos artísticos, de pintura, de música, projetos esportivos. Projetos desse tipo tendem a desenvolver o emocional e o físico. A gente está falando sobre o pensamento criativo e o bem-estar. Isso estimula disciplina, resiliência, trabalho em equipe, ganhar, perder. Isso também é essencial para a vida e no fim, ajuda com o intelecto também. E a última dica que eu tenho para dar de como você pode gerar potência para Olimpíadas em si, existem algumas que demandam um conhecimento técnico, matemática, física, astronomia. Cara, se você puder proporcionar aulas particulares, clubes de estudo, também é uma boa oportunidade para desenvolver esse ser, essa criança, esse jovem. Sacou? Então essas são as dicas do que você pode fazer. E eu quero dar uma dica final do que não fazer. A bateria do meu microfone acabou no meio da gravação. Eu gravei e perdi o vídeo. Então, assim, eu tô gravando de uma forma mais improvisada agora. Eu peço desculpa, ao mesmo tempo que eu agradeço pela paciência. Eu fiquei devendo uma última ação para você que percebe que pode gerar potência no seu filho, na sua filha, e que é uma sugestão, uma dica, uma ajuda. E essa última sugestão é: não dê na mão dele um celular, uma televisão, um notebook, um computador de forma irrestrita. Se você percebe que ele tem o desejo, ele sonha, ele é curioso, ele gosta de aprender, saiba que você pode estar matando isso à medida que ele for se entranhando no mundo da tecnologia, em especial por causa de filmes que não são adequados para eles, séries, jogos que são feitos para viciar e que além de serem feitos para viciar, eles só pensam, eles desenvolvem de fato mais a parte mecânica e muito pouco a parte intelectual, tá?
e redes sociais. Então, assim, você mata aos poucos esse desejo que o seu filho tem. Eu não acho que é nesse vídeo que eu preciso explorar, de fato, o real dano que isso pode causar no seu filho. Apesar de eu estudar bastante sobre, apesar de eu vivenciar muito disso por trabalhar em escola, né? Mas talvez em outro vídeo, tá bom? Concluindo, se você percebe que o seu filho tem o desejo, a vontade por crescer, por aprender, você pode primeiro estar junto dele nessa caminhada, celebrar, abraçar, caminhar, propor desafios. Você pode compartilhar de bons momentos com ele, jogando, lendo, cozinhando. Inclusive, estamos em abril, né? Faz um ovo de Páscoa com ele, depois vocês comem juntos. Fica aí mais uma dica de mão na massa, né? Cozinhando, proponha aulas particulares ou extras para eles, caso perceba a necessidade ou a oportunidade. E, de forma alguma, dê uma tecnologia na mão dele ou dela de forma irrestrita. Isso vai matar esse potencial aos poucos, lentamente. Tá bom? Se você puder mais uma vez compartilhar, seguir, eu te agradeço imensamente e te vejo nos próximos vídeos. Um abraço, até a próxima.